Apesar dos programas de vesting estarem sendo cada vez mais utilizados para engajar pessoas, ainda são poucas as empresas que utilizam corretamente essa poderosa ferramenta. No Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos entender tudo sobre esse tema. E nossas convidadas para isso são as advogadas Natália Broto, especialista em direito empresarial, e a Fernanda Polidoro, especialista em direito trabalhista, ambas sócias da Broto e Campelo Advogados. Então, se vocês querem entender tudo sobre como estruturar programas de vesting que funcionam, fiquem por aí com a gente e aproveite e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o podcast semanal de entrevista divulgado toda quinta às 19 horas em mais de 10 plataformas de podcast e no YouTube, que leva até vocês os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, a maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, para quem está precisando recrutar e selecionar as melhores pessoas dessas áreas, não pensa duas vezes e corre lá em forsales.com.br para conhecer mais sobre a metodologia pioneira da The For Sales Company. Para começar, quero dar muitíssimo boas-vindas aqui para as nossas convidadas super especiais, a Nath e a Fer. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar, né, desse instrumento, né, do vesting como instrumento aí de retenção de talentos. Prazer é todo nosso receber vocês e eu já fui uma palestra tua, Nath, então adorei a forma que você colocou, apontou o tema, então tenho certeza que vai ser um papo super legal aqui. Muito Legal. bem, para a gente começar, eu vou perguntando então, né, para a Natália temas relacionados a empresarial e para a Fer temas relacionados à parte trabalhista, né, os reflexos, né. Então, Nath, para começar, deixando todo mundo na mesma página, né, que é um programa de vesting, quais os objetivos dele? Só para quem não conhece tanto o tema, está no mesmo ponto que as demais pessoas. Tá, bom, vamos lá. Eu acho que um dos principais problemas de qualquer organização, de qualquer empresa hoje é justamente o problema da retenção de talentos, né? Hum. Olhar para os seus colaboradores, entender aqueles colaboradores que têm um perfil, enfim, que você quer deixar que eles fiquem na sua organização e pensar em como criar programas, né, que a gente chama de programas de incentivo de longo prazo. Como é que eu faço com que esse colaborador queira ficar na minha empresa? E o vesting, né, o tal do contrato de vesting, é uma das ferramentas que a gente consegue utilizar, né? É um dos mecanismos contratuais que a gente consegue utilizar justamente nesses programas de incentivo de longo prazo. Como o nome diz, né, vesting, ele é uma maneira de vestir o colaborador com uma determinada participação societária na empresa. Então, para dar um exemplo, né, eu tenho, né, um fulano ou uma fulana na minha empresa que se mostra, por exemplo, uma pessoa indispensável para o meu comercial, com perfil para ser gerente, diretor comercial, enfim. E eu quero que essa pessoa fique, porque eu percebo, né, a necessidade de longo prazo de manter essa pessoa dentro da minha organização. Eu posso oferecer para ela um contrato de vesting, colocar determinadas regras e determinadas métricas para que ao longo de um determinado período e atingindo, via de regra, essas determinadas métricas, que a pessoa ela seja vestida, né, que ela tenha uma participação societária. Via de regra, uma participação pequena, 1%, 2%, 3%, 4%, depende muito do caso concreto. Mas esse colaborador, né? O que está em jogo para ele? Se ele atingir essas métricas, ele passa não só a ser um mero colaborador, mas ele passa a ter participação societária. Ele passa a ser sócio dessa empresa. É muito comum os empresários de hoje em dia falarem: alguém com sangue de dono, né, com pele em jogo, enfim.
O vesting é um mecanismo, né, um contrato em que você consegue, né, fazer esse jogo de ganha-ganha, né? O colaborador ele ganha de um lado porque ele está ganhando, né, participação societária, mas a empresa ganha de outro porque retém talentos, né, retém esse colaborador que é essencial e ao mesmo tempo ganha junto essa pele em jogo, né? Esse Envolvimento. modo de pensar diferente, né? Que é o que muitas vezes o empresário quer, que é um sócio, né? Ele quer alguém que pense com cabeça de dono. Maravilha, Natália. E é uma questão que com certeza deve estar passando na cabeça das pessoas que estão nos acompanhando é o tema de para que tipo de empresa essa ferramenta é mais bem aplicada ou menos bem aplicada. Tem alguma regra assim para uso disso? Porque a gente costuma ver muito em startups, né, o uso do vesting ou em empresas de pequeno e médio porte. Isso se aplica também a outros contextos? Detalhe um pouquinho da amplitude aí, da abrangência do uso dessa ferramenta, né? Eu gosto muito do contrato de vesting quando tem a questão da pessoalidade, assim, né? Eu olho para aquele fulano, para aquela ciclana, para aquele colaborador, olha, faz sentido para essa pessoa. O nicho, assim, às vezes faz muito sentido para empresas, como tem essa questão da pessoalidade, faz muito sentido para empresas ligadas, por exemplo, à prestação de serviço, né? Você pega, por exemplo, um escritório de advocacia, que depende dos seus advogados, dos seus sócios. Faz muito sentido, por exemplo, ter um contrato de vesting, porque eu dependo do trabalho daquele advogado em específico. Então, empresas de prestação de serviço, para mim, fazem muito sentido. Quando a gente fala de startups, também é um mecanismo bastante utilizado, principalmente porque a startup muitas vezes não tem não tem tanto dinheiro, né? Dependendo do nível ali, né, em que se encontra aquela startup, ela precisa oferecer outras vantagens para os seus colaboradores chaves que não sejam necessariamente remuneração mensal. Então, é uma aposta, né? Pensando em startup, uma empresa que tem o objetivo de escalar, né, e de ter uma alavancagem, vamos dizer assim, um crescimento muito rápido. Então, você, ao invés de elevar o salário desse determinado colaborador, você fala, olha, eu não consigo te pagar tanto nesse momento, eu consigo te pagar 20, mas eu consigo te pagar 10 e te dar aqui um vesting para que você tenha daqui a 3, 4, 5 anos, quando a nossa empresa estiver valendo, né, os milhões, enfim, você vai ter tantos por cento. Então, funciona muito bem para empresas de serviço, funciona muito bem para startups, para empresas que têm essa questão da pessoalidade, assim, que você olha se aquela pessoa eu preciso. Você falou muito bem das empresas de pequeno e médio porte, né? Porque quando a gente tem uma empresa de porte maior, né? Normalmente a gente não tem tanta necessidade de pessoalidade. Ainda, né? Porque agora com a IA a gente tem uma perspectiva de ter um poder bastante concentrado em determinados indivíduos, mesmo nas grandes corporações, né? Porque podem ser pessoas que detêm uma capacidade de inovação para o negócio que pode ser um ponto de virada, né? A empresa pode querer perder ela para o concorrente, algo do tipo, né? Isso, aí você tem aquele executivo-chave lá, você fala, esse cara aqui, eu preciso dar um vesting para ele, por exemplo, que eu preciso manter essa pessoa dentro da minha organização. Tá. Mas fora essas pessoas, de novo, você percebeu como a gente está focando em personalidade? É esse executivo-chave aqui que eu preciso manter. Mas eu também posso ter incentivos de longo prazo que não são tão pessoais. Aí eu posso pensar em stock option, planos de stock option, que são para mais pessoas, né? Talvez em cargos gerenciais, que acho que nem é o objetivo da gente ficar falando muito desses outros instrumentos, mas esse instrumento de stock option é para empresas com nível de maturidade um pouco maior, em que você dá a opção, né, para funcionários que são elegíveis comprarem, né, uma determinada quantidade de ações da empresa a um preço mais baixo, também pode ser um outro tipo de instrumento bastante interessante. Interessante. E agora, fazendo um parênteses aqui na questão trabalhista, Fernanda, como é que está a legislação brasileira para comportar esses modelos? Já está bem acomodado, do ponto de vista trabalhista,
questões de vesting, ou tem ainda muito risco atrelado? Comenta um pouquinho dessa retaguarda jurídico-trabalhista. Bom dia, Rodrigo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Muito obrigada, foi uma satisfação o convite. Bom, em relação aos aspectos trabalhistas, veja, isso tudo ainda é muito novo, até mesmo fora do ambiente trabalhista, né? A gente vê que poucas empresas lidam com essa questão do contrato de vesting, até mesmo do stock option, pelas suas características. E aí eu enxergo realmente que até na Justiça do Trabalho a gente ainda está caminhando. Houve uma decisão no final de 2023, mas aí nem foi dentro do âmbito trabalhista, mas sim um julgamento de âmbito federal, a respeito da natureza jurídica do contrato de vesting, né, da verba mesmo, né, quando ele se torna realmente, né, uma questão monetária, e foi entendido que essa natureza jurídica não seria nem salarial nem remuneratória, mas sim teria uma natureza de contrato mercantil. Então, isso foi bastante positivo, porque daí a gente foge de encargos, né? Então, isso não vem a ser considerado um salário. Então, esse risco já não existe mais. E a respeito de questões de vínculo de emprego, que seria outra preocupação, né, que os empresários podem ter, veja, essa modalidade do vesting você pode fazer tanto com uma pessoa registrada, né, o seletista, assim como o prestador de serviço em si. Então, eu entendo que essa diferença também foge, sabe? A gente veja que são coisas diferentes, né? Uma questão seria a gente considerar aquele que é, de fato, empregado na acepção do termo, ou aquele que é o prestador de serviço, mas nada impede que eu faça esse contrato de vesting ou com um ou com outro. Mas ainda na jurisprudência trabalhista a gente vem caminhando, sabe? Não é algo que é comum vermos essas discussões, e discussões que existem têm interpretações diversas, especialmente também em relação ao período de carência, né? Essa é uma discussão que a gente vê mais na Justiça do Trabalho, no momento da rescisão contratual, quando o trabalhador é desligado, né? Essa que é a questão, se o período de carência já exauriu ou não. Então, essa ainda vejo que é o ponto mais sensível nos contratos de vesting. A questão de carência se refere ao direito de adquirir as cotas, se ele saiu antes do direito, ele pleitear juridicamente, receber mesmo assim, algo do tipo? Exatamente, essa é a discussão que ainda não há um entendimento sedimentado na Justiça do Trabalho. Porque quando você bota fim a um contrato de trabalho, existem modalidades rescisórias, né? Esse trabalhador pode pedir demissão, esse trabalhador pode ser desligado sem justa causa ou com justa causa. Então, a grande discussão está no contrato rescindido sem justa causa, porque daí o poder dessa rescisão ele está unicamente na mão do empregador. E aí, nesse caso, o trabalhador que aderiu ao contrato de vesting, ele não tem esse poder de decidir se aquele contrato vai ser rescindido antes ou depois do período de carência. Mas se tiver previsão contratual disso, já, em tese, mitigaria esse risco. Quer dizer, se tiver previsão, olha, se for desligado por justa causa, acontece isso, por unilateralidade da empresa acontece aquilo, e por pedido teu de saída acontece aquilo outro. Se o contrato prevê, ele já contorna esse problema ou não. Talvez eu possa contribuir aqui, até para explicar para o pessoal, né, como é que funciona esse período de carência. Eu queria dar um passo atrás, né, porque acho que nem todo mundo deve estar habituado a esse, como é que funciona essa sistemática. Né? Então, isso que a Fernanda está comentando, a gente chama do tal do cliff. Né? O que é o cliff no contrato de vesting? Então, eu tenho o João lá. Eu sempre gosto de dar exemplo concreto, porque a gente sempre vai ter uma pessoa que a gente, né, se identifica dentro da empresa, que a gente consegue assimilar um pouco melhor os conceitos. Né? Então, a gente tem o João, que é importantíssimo para a operação, né? E o sócio chega para o João e fala assim, João, quero fazer um contrato de vesting com você. Normalmente, as estruturas funcionam assim, olha, você fica comigo pelo período aqui de 1 ano, por exemplo, e que nesse 1 ano você não tem
né, direito de aquisição de nenhuma participação societária. Então, esse é o período de carência que a Fernanda comentou, né, o período de cliff. E depois, João, desse período de 1 ano, a cada 6 meses aqui, se você atingir essas métricas, se você performar, enfim, se você mandar bem, a cada 6 meses eu vou te dar aqui, né, ou você vai fazer jus a uma participação societária, por exemplo, de 1%. Até você adquirir, ao final, por exemplo, de 2 anos, um total de 2%. Então, essa é uma métrica que funciona, né, no contrato de vesting. Então, de novo, período de cliff, que é esse período de carência de 1 ano, e depois período aquisitivo, em que o funcionário, o colaborador vai, né, passando pelo tempo e atingindo as métricas, ele vai tendo o direito de adquirir essa participação societária. Essa discussão que a Fer está mencionando na Justiça do Trabalho, ela diz respeito principalmente a esse período de cliff, de 1 ano. Por quê? Porque eu posso chegar para o João com 11 meses e 29 dias, por exemplo, e falar assim, João, pois você ficou aqui 1 ano trabalhando para mim, achando que lá na frente você ia ter os 2%, mas você ainda está no período de cliff, e eu quero te dispensar agora antes que você comece a adquirir participação societária. Então, esse é um caso que a gente viu muitas vezes ir para a justiça, porque o João, obviamente, vai se sentir injustiçado. Poxa vida, mas eu estou trabalhando 1 ano aqui no período de cliff, achando que lá na frente eu ia ter a participação societária. E aí, a gente tem, sim, né, a possibilidade de ter mecanismos no contrato que resolvam isso, né? Então, a gente chama... tem 2 cláusulas, né, que a gente pode colocar no contrato, que a gente chama de good leaver e de bad leaver, né? O societário tem muito do inglês. Do inglês, né? É o que sai de bem e o que sai de mal, né? O que sai de bem é justamente isso que a Fernanda falou, da rescisão sem justa causa. Eu não tenho por que demitir o João, mas, né, eu estou demitindo o João porque eu possivelmente não quero pagar a participação dele. Enfim, então, ele é o good leaver, eu não tenho justa causa. Para o good leaver, né, eu posso, para aquele que sai de bem, eu posso dizer, né, contratualmente, que no caso de uma rescisão ser sem justa causa, enfim, mesmo assim, eu posso dar uma participação proporcional para ele, e eu já posso linkar isso a como que eu vou pagar essa participação proporcional para ele, porque, afinal de contas, se ele está saindo, eu não quero que ele entre no meu contrato social. Sim. Então, eu preciso pagar aquela participação societária para ele. Ao mesmo tempo, em contrapartida, eu posso ter a cláusula do bad leaver, daquele que sai de mal. Olha, João, eu estou desligando você aqui porque eu descobri que você está trabalhando para concorrência, por exemplo, ou você não está atingindo as métricas, né? Aí eu, obviamente, não tenho que pagar nenhum tipo de participação societária. Então, eu entendo que no contrato, se a gente conseguir trazer essas sistemáticas de uma maneira que seja razoável, né, atentando os princípios da boa-fé, como a Fer mesma mencionou, a gente tem tido um olhar da jurisprudência para esses contratos de uma maneira de serem contratos mercantis, né, enfim, então, se as cláusulas forem razoáveis, elas podem sim ser prevalecer. Exato. Perfeito, perfeito. Eu queria então voltar para a questão de conceitos sobre o vesting, e daí, em seguida, mais para o final, a gente volta para a questão trabalhista e destrincha um pouco melhor essa questão dos riscos. Tá? Então, fique até o final aí para a gente poder tirar essas dúvidas também de vocês. Mas como acho que a Nath trouxe, acho que falta ainda agendar alguns conceitos mais gerais, então vamos voltar para os conceitos gerais, depois a gente volta para o trabalhista mais para o final. Nath, brevemente, qual que é a diferença principal entre vesting e stock option? Ainda tem uma confusão nas pessoas em relação a essas 2 ferramentas. Comenta brevemente isso. Vamos lá, brevemente. Vesting, eu vou dar metas para esse colaborador ou para esse prestador de serviço para que lá na frente ele tenha uma participação societária da minha empresa, 1%, 2%, 3%, enfim. Normalmente são empresas limitadas, né? Então eu vou dar que a gente chama a LTDA, né? Vou dar uma participação societária. Stock option é um plano de compra de ações.
Tá? É diferente, é uma opção de compra de ações. Então, eu vou falar com o meu colaborador assim, olha, se você atingir essas métricas aqui, eu te dou a opção de comprar as minhas ações, cada ação, por exemplo, a R$10, por exemplo, e aí é uma aposta de que lá na frente esse colaborador ele vai, por exemplo, poder vender essas ações a 30, 40, 50, 60. Então, está mais ligado a empresas com nível de maturidade maior, com possibilidade de vender essas ações, por exemplo, para empresas de capital aberto, ou mesmo, né, em empresas com cenário de IPO. Então, o Stock Option está mais ligado a esse tipo de modelagem, um pouco mais sofisticado. Perfeito, perfeito. E agora, detalhando o vesting, quais os tipos mais comuns de vesting, né? Quais são os gatilhos mais comuns que existem para adquirir as cotas? Além do vesting por metas, né? Que é o que a gente mais conhece. Veja, a gente tem primeiro o vesting por tempo, então o lapso temporal que a pessoa fica na empresa ele é importante, né? Então, afinal de contas, ele é um mecanismo de retenção de colaboradores, então eu preciso considerar, né, tanto o período de cliff quanto o período aquisitivo, então tempo de empresa, mas também, né, o desempenho individual dessa pessoa, muito atrelado aí a avaliações individuais, daí cada empresa tem a sua sistemática de avaliação. É uma maneira até de a gente ter um pouco de subjetividade nessa concessão do VESP, né? Atrelar isso a desempenhos individuais nas avaliações de maneira favorável, mas eu também posso atrelar a desempenho da própria empresa, né? Então, olha, a empresa tem que ter um aumento de tantos por cento no faturamento, ou a empresa, na tua área de gestão, por exemplo, se você é um gestor comercial, você precisa ter um aumento tanto de faturamento ou uma rentabilidade. Enfim, aí tem o mundo né? A gente pode ter várias métricas diferentes. Mas normalmente é isso, tá? Tempo de empresa, desempenho individual e desempenho financeiro, né? De métrica financeira da empresa ou do setor que está sob a gestão desse determinado indivíduo. E é possível compor algo com um conjunto de cada um dos três? Normalmente a gente tem um conjunto. Normalmente, a tá. gente não tem uma coisa ou outra. Perfeito. Eu não quero dar, por exemplo, a participação societária para essa pessoa só pelo fato dela estar 5 anos na minha empresa. Ela tem que estar 5 anos, ela tem que estar performando bem e a empresa tem que estar performando bem. Então, eu preciso ter esse combo para que eu dê essa participação societária. Perfeito, perfeito. Agora vamos falar de modelagem dos programas de vesting, né? Começando pela parte empresarial mesmo, das regras mais relacionadas a ser justo e motivador, e depois a gente entra um pouco na questão trabalhista, né? De como resguardar riscos trabalhistas no contrato. Então, falando agora da modelagem, como desenhar um programa que seja justo e motivador, assim? Quais são as premissas que as pessoas precisam seguir? Principalmente o RH, né, que é quem está nos acompanhando, que no final do dia vai estar assessorando o decisor em relação ao tema a fazer essas ponderações. Qual que é a metodologia, as análises que vão ser feitas para chegar no ponto de equilíbrio entre justiça, a motivação, enfim, essa parte subjetiva desse projeto, né? Legal, eu acho que essa pergunta é o grande pulo do gato, assim, né? Porque eu costumo dizer que fazer um contrato de vesting é relativamente simples, né? O problema é você fazer um contrato ou estruturar um programa de vesting em que o colaborador olhe e realmente se sinta motivado a ficar. Por quê? Porque a gente tem que ter um equilíbrio, né, entre precisa ter um pouco de subjetividade, porque afinal de contas eu empresário, né, eu dono da empresa, estou dando uma parte da minha empresa para esse fulano, então precisa ter um pouco de subjetividade, que normalmente está atrelado ali às avaliações positivas, enfim, mas do outro lado precisa ter um pouco de objetividade para que o colaborador ele olhe assim e fale assim, eu sei o que eu tenho que fazer para conseguir ter esses 2, 3%.
Não é algo subjetivo que daqui a 2, 3, 4 anos, não, você não atingiu a avaliação de desempenho e não vou te dar, né? Então, para mim, né, a grande dificuldade de construir esses programas é a gente conseguir ter métricas objetivas para esse colaborador cumprir. Porque senão a coisa fica solta, né? Acaba não sendo bom nem para um nem para o outro, né? E dependendo do nível de maturidade da empresa, a gente percebe que os empresários não conseguem extrair isso também. Dependendo do nível de maturidade da empresa, eles não têm tanta clareza dos números, dos dados, do que eu espero no meu planejamento estratégico para daqui a 1, 2, 3, 4 anos. A gente tem empresas que não conseguem nem construir metas de uma maneira tão fidedigna, né? Então, para mim, é um pouco dessa arte assim, de contrabalancear a subjetividade, né, com parâmetros objetivos para que efetivamente aquele colaborador se sinta motivado, sabendo que, uma vez atingindo aqueles parâmetros, ele vai sim ter, né, a participação que foi prometida a ele. Me parece que é um cenário de simulação, um cenário de um cenário fica complicado, mas me parece que é uma situação de simular cenários, né? Quer dizer, qual é o cenário onde eu perco essa pessoa, o que eu perco se eu perdê-la, né? E quais as possibilidades de ganho, né? Conjuntamente, no cenário bom, no cenário ótimo, no cenário regular, e aí com base nessa matemática, né, nessa construção de hipóteses, a pessoa entender realmente quais os números que ela está perdendo ou ganhando, né, com essa decisão, né, Nath? E aí ter, de fato, essa medição mesmo do que está na mesa e quanto fica para cada um, porque há um spread aí, né, quer dizer, se a pessoa ajudar a empresa a atingir uma super meta lá, tem um spread, né, tem uma diferença entre a expectativa e o realizado, ficou muito acima, como é que vai dividir esse upside aqui, essa parte, esse plus, né? Então tem uma matemática aí de futurologia envolvida, né? E engraçado, só contribuindo, que eu já vi o contrário também, né? Eu já vi, por exemplo, empresários construírem contratos de vesting super amarradinhos, assim, com metas, com números, enfim, e chegar lá na frente, o colaborador não atingiu aquelas métricas do ponto de vista numérico, por exemplo, porque às vezes o mercado não ajuda, enfim. E o empresário fala assim, não, mas eu preciso desse cara do mesmo jeito, eu vou dar essa participação para ele, porque ele não atingiu a métrica objetiva, mas eu continuo precisando dele. Então, tem um pouco dos dois, assim, sabe? Mas essa construção desse cenário de investing, ela ser minimamente objetiva, ela é importante. Entendeu? O colaborador, ele não pode ter a percepção que ele está, às vezes, ganhando. E esse é um ponto legal também, só comentando rapidinho, né? Quando o colaborador ele tem a percepção que ele está simplesmente ganhando alguma coisa, ganhando 1, 2, 3, 4%, ele tende a não valorizar. Não valorizar tanto. O que a gente pode fazer na construção, né, inclusive desses contratos de vesting, é colocar metas, né? Então, esse funcionário, por exemplo, ele tem um bônus de final de ano que ele vai ganhar se ele atingiu aquela determinada meta. E eu posso colocar que, por exemplo, metade desse bônus de final de ano vai ser utilizado para comprar a participação societária, ele não ganharia a participação societária, ele está comprando, né? Então, isso faz com que ele tenha uma percepção e valorize mais, né? Porque está efetivamente comprando aquilo. Então, tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar isso para deixar ainda mais amarrado esse contrato. Aqui talvez teria até uma atuação multidisciplinar no assunto, né, envolvendo uma pessoa que trabalhe com psicologia de grupo, junto com o advogado, junto com o decisor do assunto e com o RH, né, porque no final do dia também tem uma questão de mapear grupos, né, quem que realmente tem interesse e perfil para virar um sócio, quem não tem. Porque tem pessoas que preferem receber em dinheiro ali no final do ano, e tá tudo bem, né?
Não desqualifica ninguém isso. Já tem outras pessoas que têm o sonho de empreender, que acreditam que aquilo ali, aquela empresa vai despontar, né, e que, portanto, estão dispostas a tomar risco, né? Então, junto, né, tomar risco junto. Então, acho que tem um trabalho aí de psicologia de grupo, de diálogo, né, de entender interesses, não generalizar, né, para a coisa dar certo, né? Isso, eu acho que quando a gente fala do stock option, eu falei assim, pode ser um programa mais geral, né? Porque a pessoa compra ações, normalmente é uma sociedade anônima, então é uma coisa que assim, você não tem que ter aquele perfil pele em jogo, né? Você não está colocando o cara no teu contrato social, é diferente, né? Já o vesting, não, o vesting tem que ter isso, você tem que ter um perfil, né, na minha opinião, um perfil de sócio. E aí, já fazendo um link com a parte trabalhista, não significa necessariamente que esse cara vai deixar de ser colaborador, viu? Não significa que ele vai deixar de ser funcionário. É isso então, que eu ia fazer esse gancho aqui com a Fer, Nath, de pedir para ela comentar um pouquinho de como que é possível, o que é importante constar no contrato de vesting para minimizar risco trabalhista, assim, grosso modo, né? O que precisa estar inserido ali? Bom, a começar de deixar bem especificado qual é a natureza efetivamente dessa verba, né? O que eu costumo dizer sempre é que a pessoa jurídica, ela se expressa por meio de documentos. Então, tudo aquilo que a gente conseguir formalizar, né, num aspecto geral, aí até para o pessoal do RH, né, eu costumo falar muito isso, a importância da formalização de tudo que acontece, certamente um contrato bem redigido vai ajudar muito nessa relação. A respeito, muito, como a Nath falou, resgatando, né, os contratos de vesting, eles são realmente muito pessoais, né? Não é com qualquer pessoa que a gente recomenda que seja feito esse contrato. Tudo isso que a Nath acabou de pontuar. E então eu acho a questão é olhar muito bem para cada relação em si. Se essa pessoa, a partir do momento que adquirir essas cotas sociais, vai ingressar somente como sócio, vai deixar de ter o registro do contrato de trabalho, vai permanecer registrado como empregado mesmo, na acepção do termo, né, CLT, ou não. Então, isso são previsões que já podem ser antecipadas. Mas, doutora, faz sentido, do ponto de vista prático, pouquíssimas empresas deixam as pessoas como CLT, visto que tem uma economia fiscal muito grande ali para o colaborador e para a empresa, né, passando ela para distribuição de lucro, né, passando pro prolabore, que é o que a maioria faz, né, paga um prolabore mínimo ali, recolhe INSS e o resto entra como distribuição de lucro, né, e aí paga-se, atualmente paga-se 0 de imposto sobre essa distribuição. Não sabemos, daqui para frente, tem discussão em curso, inclusive no Congresso, para tributar dividendos, né, essa distribuição de lucro. Mas na prática, ainda tem gente que mantém as pessoas como CLT, então, no contrato de vesting, é comum isso? Via de regra, não. Na prática mesmo, a pessoa vai se tornar um prestador de serviço, vai acabar sendo remunerado de outra forma. Mas não há um impeditivo de que isso aconteça. Existe essa vertente hoje, né, larga a respeito do trabalho por meio da pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho, né, o olhar trabalhista sobre isso tem mudado, mas ainda não é um tema assim que a gente possa lidar com tranquilidade. Então, essas relações realmente precisam ser examinadas caso a caso, sob o aspecto dos riscos trabalhistas mesmo. Então, transformar um CLTista num PJ sempre é uma situação muito delicada. Então, isso é realmente uma questão que precisa ser analisado por um jurídico trabalhista especializado para que se evite daí futuramente um pedido de vínculo de emprego com unicidade contratual e daí recolhimentos retroativos de encargos sociais que são elevados. Isso tudo realmente precisa ser visto com cautela.
E Perfeito. aí, contribuindo aqui, né, se me permite, Claro. transformar esse seletista, né, esse colaborador em sócio também, ele vem com a mesma carga. Não adianta eu tirar o João lá, que está de carteira assinada, colocar ele no meu contrato social e permanecer exigindo o horário dele, né? Ora, se ele é sócio, ele é sócio. Né? Ele precisa ser tratado como sócio. Por isso, de novo, que eu volto, né, para a pessoalidade. Tem que ser a pessoa que você está disposta efetivamente a ter no seu contrato social e tratar como sócio. Né? Porque você, aqueles elementos da relação de trabalho, você não pode exigir, né? Uhum. Tá? A gente está aqui falando de relações, no final das contas, né? A gente está falando de pessoas que estão diariamente juntas e com um propósito em comum. Então, quando a gente fala de um contrato de vesting, é óbvio que você tem a expectativa de que aquela pessoa vai estar ao seu lado por uma longa data. Uhum. Quando essa problemática vai parar lá no judiciário, lá numa ação trabalhista, eventualmente, é porque alguma coisa deu errado nesse caminho, né? Aquele planejamento que a gente fez ou não foi bem planejado ou algo aconteceu. Uhum. Então, é por isso que a gente precisa muito olhar assim para a mentalidade de cada um, né? Para o perfil de cada um. A gente está batendo muito nessa questão da pessoalidade do contrato de vesting por conta disso, né? Não, a gente, a partir do momento que aquele colaborador virar um sócio, precisa ter essa mentalidade junto, né? Que acompanhe. Tá bom. Bem interessante. Bem interessante. Terminando esse tema da modelagem, eu queria falar um pouquinho de prazo de duração ideal, tá? Tem algum parâmetro, assim, alguma metodologia para definir o prazo ideal de cada contexto? Assim, ó, a gente vê muito do que é prática de mercado, tá? Então, normalmente, período de cliff de 1 ano, Tá. mas o período de cliff, ele é bom falar, esse período de carência, né? Ele é muito utilizado para quando você não conhece a pessoa. Então, eu estou trazendo uma nova pessoa para colocar aqui dentro da minha empresa e estou, né? Olha, eu preciso desse 1 ano, porque às vezes a pessoa é muito boa, mas não tem fit cultural, né? Não tem aderência com o meu time, então eu preciso conhecer. Ele não é tão bem visto esse período de carência quando a pessoa já está dentro de casa. Mas por que você tem que me dar esse 1 ano de carência? Você já me conhece, sabe que eu performo, a gente trabalha junto há 5 anos, enfim. Então, esse já é algo para a gente ponderar. Do período aquisitivo em si, varia muito também, tá? Às vezes a gente tem períodos aquisitivos aí de 2 anos, de 5 anos. A gente gosta de colocar, eu particularmente gosto muito dessa métrica de 6 em 6 meses, colocar, né, que tem aquisições parciais, porque a gente tem um perfil, principalmente dessas gerações mais novas, assim, de ser um pouco imediatista, né? Então, você olha lá, o meu período aquisitivo é daqui a 5 anos, eu vou ganhar 5%, pronto, no meio do caminho desistiu. Então, esse de 6 em 6 meses, você colocar a cenourinha, ela ganhou o prêmio, normalmente ele funciona melhor, né? Mas tem muito da psicologia mesmo, né? Cada caso é um caso, precisa entender o colaborador e para propor. Mas uma boa métrica é essa, assim, né? É o período de carência de 1 ano, para quando não conhece, período de aquisitivo de 2 a 5 anos. Maravilha. Essa minha geração é horrível, assim, a gente é muito imediatista mesmo. E, assim, outro tema que eu acho que é bem presente no RH é a questão da cultura organizacional, né? Que é um tema bastante subjetivo por natureza e que é difícil de materializar já para outras questões muito mais simples. Como dá para transportar o tema da cultura organizacional para dentro de um contrato de vesting, quer dizer, prever situações onde a pessoa precisa estar adequada à cultura, isso ser medido e ponderado nesse contrato, ser um gatilho para ganhar mais ou menos ações. Comenta um pouquinho dessa questão de como alinhar a cultura, se dá ou não, e como alinhar a cultura organizacional, né? Dá sim.
lembra que eu comentei que a gente tem um gatilho que são justamente das avaliações, né? Eu tenho, ao final de cada período aquisitivo, normalmente a gente tem uma avaliação de desempenho em que você dá o sinal positivo ou negativo para aquela pessoa, né, fazer jus ao ter o direito de aquisição daquele percentual. Nessa avaliação de desempenho, eu posso ter, e normalmente a gente tem, métricas relacionadas a relacionamento interpessoal, como é que a pessoa atua com cargos de liderança, como é que seus liderados muitas vezes fazem a avaliação. Então, essas avaliações, elas têm uma infinidade, vocês conhecem melhor, né, do que a gente, inclusive, como são essas avaliações. Então, dentro dessas avaliações, a gente consegue ter essa ponderação sobre fit cultural, sobre, né, aderência aos valores da empresa, etc. Tem que tomar cuidado, de novo, para que isso não fique completamente subjetivo, né? Tanto quando a gente fala em incentivos de longo prazo, né, planos de incentivo de longo prazo, quando plano de cargos e salários, carreira, etc., a gente sabe que tem esses componentes de avaliação, mas o colaborador precisa ter um mínimo de visibilidade sobre aquilo que ele está sendo avaliado para não dar aquela percepção de que o sócio vai sentar aqui na minha frente e vai me dar uma avaliação negativa só para eu não ganhar a minha participação societária. Então, a gente tem que tomar cuidado para, pelo menos, ter transparência e previsibilidade sobre aquilo que vai ser avaliado. Esse é um ponto bem interessante, né? Porque, em tese, não na prática, mas em tese, se a pessoa tem esse nível de desconfiança, nem deveria estar sendo assinado um contrato de vesting, né? Em tese, de novo. Na prática, as relações pessoais do trabalho são difíceis, são ambíguas, são um pouco transparentes, né? Poucas empresas vencem essa batalha da transparência, da parceria, né, e tudo. Mas é curioso, né, porque deveria ter uma confiança mínima ali de que vão ser respeitadas, assim, o bom senso, a boa fé, né, mas de fato é importante prever dentro do contrato para não ter ambiguidade no contrato, porque de fato deve gerar bastante desconforto isso, né. O problema, assim, contribuindo, né? O problema é que na hora da assinatura do contrato, normalmente tem. A gente tem que lembrar, assim, fazer um contrato de vesting é tipo casamento. Quando você vai casar lá, você está na frente do padre, na igreja, normalmente você confia, né? Agora, quando os anos passam, as relações elas acontecem, enfim, às vezes as pessoas se distanciam, expectativas são quebradas, né? Olha, eu confiava, agora eu não confio mais, porque aconteceu isso com fulano. E aí, o que a gente vai fazer quando a gente trata de relação jurídica? A gente vai olhar para o contrato. Sim, não, perfeito. Né? Então, por isso a necessidade de construir o contrato direitinho. Não, fantástico, fantástico. Minha visão foi um pouco romântica aqui em relação a isso. Realmente, se todo mundo agisse de boa fé, não precisaria nem do direito, né? Mas agora falando um pouquinho dessa questão de gestão de risco, né? Eu queria começar pela parte trabalhista, né? Quais os principais erros que as empresas cometem na hora de construir o contrato e como mitigar eles brevemente. Depois a gente passa para a questão empresarial. Eu vejo que a principal questão que as empresas pecam é realmente na questão da rescisão contratual. Então, essa previsão da rescisão é muito importante, principalmente porque quando uma relação está chegando ao fim, ela pode estar chegando ao fim de forma amigável, né, de forma tranquila, simplesmente as partes entenderam que aquilo não servia mais para ambas, ou não. Essa relação pode chegar ao fim por interesse só de uma das partes e gerar o conflito, né? Então, como a Natália falou, quando a relação já não é harmoniosa, a gente precisa olhar para o contrato. E como a gente não tem uma jurisprudência trabalhista que entenda bem desse assunto, quando a Nath estava explicando ali a respeito da diferença entre vesting e stock option, se você buscar hoje na jurisprudência trabalhista, se você jogar em qualquer site de busca de jurisprudência,
vesting, você vai encontrar diversas jurisprudências que mencionam o stock option. E é muito raro você ter um contrato de stock option numa limitada, por exemplo, porque você não tem ações para você colocar vender, né? Então, dessa forma. A previsão do stock option está na SA, inclusive na lei da SA, né? Então, nem mesmo a jurisprudência trabalhista tem discernimento do que é uma coisa ou outra. Então, deixar na mão de um terceiro decidir, né, sobre a relação, sobre o término da relação, é muito ruim, porque a gente não sabe o que pode vir. Então, isso bem regulamentado, bem especificado no contrato, acho que é de extrema importância. A outra questão é a respeito... Veja, a gente estava discutindo agora sobre a subjetividade, que não tem como a gente fugir. Essa avaliação subjetiva, ela é inerente do contrato de vesting, isso não tem como a gente escapar. Mas existem critérios objetivos que a gente pode alcançar. E são números mesmo, né? Esses, quanto mais a gente conseguir ter clareza, melhor. Porque, geralmente, quando o trabalhador se sente lesado, ele se sente lesado naquele campo subjetivo. Perfeito, bem interessante. Nath, agora falando da questão empresarial, né, quer dizer, o contrato do ponto de vista mais dos combinados de ganhos e perdas ali e tal, quais são os principais erros que as empresas cometem e como contornar isso, como minimizar esse erro, né? O principal erro que as empresas cometem, eu falo assim, sem nenhuma sombra de dúvida, é fazer o contrato de vesting e não prever o acordo de sócios. Por quê? Quando a gente fala do contrato de vesting, eu estou falando para esse fulano, o João, que eu vou dar para ele uma determinada participação societária, né, ao final do contrato ou durante o período aquisitivo. Então, eu vou tratar essa pessoa como sócio. Ou seja, em paralelo, eu preciso ter uma minuta, que não precisa ser assinada, mas no contrato de vesting, que a gente gosta de fazer, colocar um anexo do acordo de sócios, que será assinado quando essa pessoa entrar no contrato social. Ela tem que saber, né, quais são os direitos e quais são os deveres dela como sócios. Então, se eu coloquei, né, eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, né? Então, eu tenho um acordo, eu coloquei lá o João no meu contrato social com 2%, e aconteceu, né? Infelizmente, o João veio a falecer, por exemplo, 2, 3, 4, 5 anos depois. Eu preciso ter regras claras sobre como eu vou liquidar essa participação do João, porque, obviamente, a esposa do João, os herdeiros do João não vão entrar no meu contrato social, não vão entrar na minha empresa. Como é que eu vou pagar eles, né? Eu preciso que o João entenda, quando ele é meu sócio, que ele se tornou meu sócio por conta do trabalho dele. Ou seja, eu preciso que ele continue trabalhando, que ele tem deveres de sócio, como se fosse um sócio de serviço, que tem que, né, continuar desempenhando as funções dele. Eu preciso ter regras claras, como, por exemplo, não faz mais sentido o João estar na minha operação, eu preciso tirar ele. E, obviamente, preciso pagar ele, mas eu preciso tirar ele, preciso fazer uma exclusão do João. Então, sem sombra de dúvidas, o maior erro é esse, fazer o contrato de vesting e não propor desde já um acordo de sócios. Que muitas vezes é mais complicado do que o próprio contrato de vesting. Muito bem, muito bem. Puxa, queria agradecer demais, Nath e Fer, pela presença de vocês aqui, adorei o papo, não tenho dúvida que vocês deixaram aí várias reflexões importantíssimas, um pano de fundo muito claro sobre o que o RH precisa saber para respaldar as demais pessoas da empresa nesse assunto. Então eu queria deixar um mega agradecimento aqui a vocês duas por estarem aqui com a gente e também passar, antes da gente encerrar, passar a palavra para vocês comentarem como que as pessoas podem encontrar vocês, né, caso elas queiram conhecer o escritório de vocês, enfim. Bom, a gente está disponível em todas as redes sociais, né, Facebook, Instagram, LinkedIn, como Broto Campelo. Tá. Eu tenho o meu Instagram pessoal também, o @natbroto, estou sempre disponível para quem quiser seguir. Enfim, a gente compartilha muito conteúdo lá sobre direito societário, direito empresarial de uma maneira geral.
E no site do escritório também, brotocampelo.adv.br, tá? Pessoal, eu queria agradecer muito, muito, muito o convite, foi super legal, o papo super bacana. Então, a gente está sempre à disposição para falar, né, de direito de trabalho, direito empresarial, fazer essa conexão que foi tão, tão legal. E nos chamem mais que a gente está sempre à disposição. Muito bem, com certeza, acho que é um tema bem legal para a gente explorar. Fica já o convite aqui para vocês voltarem aqui com a gente, tá? Fer, Nath, Obrigada. muito obrigado. Fer, quer comentar alguma coisa aqui ou como que as pessoas também te encontram? Eu faço parte também das redes sociais do Broto Campelo, a gente divulga Uhum, bastante conteúdo ali sobre direito do trabalho, com atualizações. tá. O meu Instagram é @fernanda_polidoro, caso queiram me encontrar por lá. E também estou à disposição. Uhum, perfeito. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui, foi muito legal o papo. Nós que agradecemos, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos e todas que estão até aqui. Já aproveito para recomendar vocês navegarem na playlist aqui do programa e acompanhar os demais assuntos que a gente já endereçou aqui. Inclusive, me ocorre um em especial muito interessante, que é riscos trabalhistas do tipo de contrato PJ, tá? Tem um conteúdo super interessante também a respeito disso, e outros episódios que podem ajudar vocês a complementar essa análise, esse entendimento sobre programas de incentivo como um todo, tá bom? Por hoje é isso, muito obrigado, Nath, Fer, a todos e todas que estão até aqui com a gente, e até o próximo Gestão de Pessoas.